Olá, boa noite a todos. Eu sou a Raquel e mais uma vez nós estamos aqui para mais um estudo evangélico da noite de hoje. Convido a todos para unirmos os nossos corações e os nossos pensamentos nesse instante, pedindo as bênçãos da espiritualidade maior, dos nossos mentores, pedindo o amparo e a proteção para mais essa tarefa. Que as nossas palavras possam ser inspiradas pela espiritualidade, que elas possam ser sementes de luz, que nos tragam a renovação, que nos tragam o fruto necessário para o alimento da nossa alma, do nosso espírito, e que esses ensinamentos possam nos despertar para as mudanças que se fizerem necessárias na nossa vida. Que assim seja. Bom, na noite de hoje nós vamos estudar a parábola do tesouro escondido. Essa parábola, ela é pequenininha, ela diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado e escondido por um homem, o qual, movido de gozo, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. Essa parábola está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44. Mais uma vez, nós voltamos a falar que as parábolas, elas eram utilizadas por Jesus para que as pessoas daquela época, as pessoas que o ouviam, entendessem com mais facilidade os ensinamentos que ele nos trazia. E quando ele fala através de parábolas, ele sempre utiliza alguma coisa comum da época, alguma coisa que era conhecida, para que as pessoas entendessem a lição. Então, quando ele fala do tesouro escondido, é porque sempre, Sempre a humanidade correu atrás de tesouros. E sempre falou-se muito em tesouros escondidos, em buscar o tesouro, em buscar o pote, um tesouro de moedas de ouro, na ponta do arco-íris. Sempre falou-se muito em tesouros. E a humanidade sempre correu atrás desses tesouros materiais. Então, quando Jesus compara o reino dos céus a um tesouro, ele está indo além da matéria, porque nós já tivemos oportunidade de falar em outros estudos, que o reino dos céus não é propriamente um lugar, não é um lugar, um espaço geográfico. O reino dos céus é uma condição espiritual a ser desenvolvida dentro de nós, a ser desenvolvida de dentro para fora. Então, quando ele diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado e escondido por um homem, o qual, movido de gozo, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. Se nós formos analisar literalmente, o que nós vamos entender? Que o homem, ele achou um tesouro que estava escondido num campo. E aquele tesouro era tão valioso que fez com que ele vendesse tudo aquilo que ele tinha para poder comprar este campo e ficar com o tesouro. Então, se nós formos analisar isso
de uma forma mais profunda, que vai além da matéria, nós vamos entender o seguinte, que para que nós possamos desenvolver o reino de Deus dentro de nós, nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que nós temos, velhas crenças, velhos hábitos, velhos comportamentos, para adquirir algo mais valioso. E o que seria esse algo mais valioso? São os ensinamentos da lei de Deus, pois nós sabemos que tudo que nós temos aqui na Terra, em termos de matéria, são importantes, sim, para a nossa vida, para a nossa subsistência, mas nós não podemos nos tornar escravos da matéria, pois nós sabemos que somos espíritos, nós sabemos que o nosso estágio aqui na Terra é curto, então o que nós precisamos acumular não são tesouros materiais, nós precisamos acumular valores espirituais, pois são esses valores que nos acompanharão quando nós partirmos para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, nesse sentido, essa lição, essa parábola, ela nos convida a abrirmos mão não só das coisas materiais, mas nos convida a revermos os nossos conceitos, a abrirmos mão de tudo aquilo que a gente valoriza, de tudo aquilo que a gente acha que é certo e que muitas vezes não é. Às vezes nós passamos a vida inteira tendo determinadas crenças, acreditando em determinadas coisas, e depois, quando a gente fica mais maduro, quando a gente fica mais velho, a gente vê que era tudo besteira. A gente vê que eram coisas que só alimentavam o nosso ego, só alimentavam o nosso orgulho. E às vezes a própria vida se encarrega de fazer com que determinadas coisas sejam afastadas de nós. E às vezes a gente sofre com isso, né? Porque são coisas com as quais a gente está acostumado, são valores com os quais a gente está acostumado. Às vezes, assim, por exemplo, um emprego, às vezes relacionamentos, coisas com as quais nós estamos habituados e nós passamos a acreditar que é o correto, que é o melhor para nós. Só que quando nós estamos na matéria, muitas vezes a gente não tem esse discernimento, a gente não sabe realmente o que é melhor. E uma das coisas que nos ajuda muito a despertarmos é quando a gente tem determinadas perdas e essas perdas nos geram dor, nos geram sofrimento, pois aí a gente tem a oportunidade de rever, de parar, de pensar, de analisar e depois, passado o primeiro momento, a gente vê que muitas vezes nós valorizamos coisas que não eram tão importantes assim, né? E o reino dos céus é um tesouro valiosíssimo, pois a partir do momento que nós construímos isso dentro de nós, nós vamos carregá-lo, ele vai nos acompanhar para sempre. Pois a partir do momento que nós desenvolvermos essa condição espiritual, significa que nós estamos evoluindo, significa que nós estamos mudando, que nós estamos crescendo em termos espirituais. E são esses valores que são importantes para a nossa alma,
para o nosso espírito. É por isso que a gente está aqui na Terra, para que a gente aprenda a dar valor àquilo que realmente importa, pois a gente às vezes perde muito tempo se dedicando a construir coisas materiais, buscando uma casa, um carro, buscando determinados valores. É claro que a gente precisa dessas coisas para sobreviver, é lógico, a gente precisa de conforto, a gente precisa de segurança para os nossos filhos, para a nossa família, é claro. Só que muitas vezes nós damos um valor excessivo. Muitas vezes você tem uma casa, mas aquela casa, num determinado ponto, ela já não está mais servindo. Você já quer uma casa maior, você tem um apartamento, num determinado ponto, aquele apartamento já não está mais servindo. Você quer um apartamento mais luxuoso. Não que isso seja errado, de maneira nenhuma, mas a gente precisa aprender a dar o devido valor e fazer com que a nossa vida não seja pautada única e exclusivamente nas coisas materiais. Nós temos que desenvolver os valores espirituais, que são esses que nos acompanharão. E são esses, né, que nós levaremos para o outro mundo e nós levaremos para o nosso futuro, enquanto espíritos imortais que somos. Então nós precisamos deixar de lado o nosso orgulho, o egoísmo, a vaidade e enxergarmos as coisas de uma outra maneira, sob um outro ângulo, para que a gente consiga viver, conviver, mas não se escravizar, buscando determinados valores materiais. O que ele coloca aqui, né? O homem tem resumido a sua tarefa na terra a procurar tesouros, a achar tesouros, a esconder tesouros, a vender o que possui para comprar campos que tenham tesouros. Assim tem acontecido, assim está acontecendo, né? Na verdade, nós temos que sair desse círculo. E para que a gente possa começar, né, a mudar os nossos valores, nós temos que nos conscientizar, em primeiro lugar, daquilo que precisa ser mudado dentro de nós. Não basta eu querer falar assim, não, a partir de hoje eu não vou mais pensar assim, eu não vou mais agir assim. Porque muitas vezes são coisas que a gente traz arraigadas de outras vidas. Então nós precisamos mudar estruturalmente e isso demanda tempo. Isso muitas vezes demanda muitas encarnações, porque são viciações do nosso espírito que nos acompanham há muito tempo. E não vai ser em uma reencarnação que eu vou conseguir mudar. Mas nós temos que dar o valor exato aos tesouros. Nós temos que valorizar o tesouro correto. Lembrando que Jesus já disse, onde está o seu tesouro, lá estará o seu coração. Então, se você atrelar o seu coração à matéria, é lá que você vai ficar preso. E nós temos que nos libertar disso. Graças a Deus nós temos esse ensinamento da doutrina espírita, que é uma doutrina libertadora, que nos ensina a dar valor àquilo que realmente importa. E ele coloca aqui também, né? A parábola do tesouro escondido é significativa e digna de meditação. O homem terreno morre e fica sem seus bens. O homem espiritual permanece para a vida eterna e o tesouro do céu que ele adquiriu é de sua posse permanente. O que nós adquirirmos em termos espirituais vai nos acompanhar e será nosso. O que é material vai ficar aqui. Vai ficar aqui, a gente não vai levar nada, vai deixar para a família ficar brigando.
Então vamos valorizar aquilo que realmente importa e vamos nos observar, vamos ver o que nós podemos mudar a fim de construir mais rapidamente esse tesouro valioso dentro de nós, a fim de nós construirmos o reino dos céus. Para isso nós precisamos nos conhecer. Quando nós nos conhecemos, nós vamos ver aquilo que está errado, nós vamos observar aquilo que precisa ser mudado, aquilo que há muito tempo a gente fica insistindo, achando que é o certo e que às vezes só está nos atrapalhando. Nós não sabemos qual é o nosso projeto, mas Deus sabe. E Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, muitas vezes, nós precisamos parar, orar e nos entregarmos, deixarmos a vida nos conduzir, termos fé para que a espiritualidade nos conduza, porque Deus sabe o que é melhor para nós, os nossos espíritos amigos sabem o que é melhor, pois quando a gente está na matéria, a gente esquece a que veio. E às vezes a espiritualidade fica o tempo todo falando, mas a gente não escuta. A gente não presta atenção, pois o nosso ego, ele é muito orgulhoso, ele é muito vaidoso, ele é muito senhor de si. Então, às vezes, faz-se necessário que a gente silencie, que a gente se acalme e que a gente faça uma introspecção para verificar o que precisa ser limpo dentro de nós, o que precisa ser retirado, extirpado, aquilo que está fazendo mal, que está atrapalhando o nosso crescimento, para que possamos limpar tudo e fazer recomeçar, fazer nascer o novo dentro de nós, construirmos algo novo, algo que seja permanente, algo que nos acompanhe na nossa vida espiritual, que é a verdadeira vida. Então, essa parábola do tesouro escondido, ela vai além, muito além da matéria. Ela mostra o valor do reino dos céus e mostra que nós podemos construí-lo, mostra que nós podemos desenvolvê-lo dentro de nós. Basta que a gente sossegue, acalme, observe e faça as mudanças necessárias, com paciência, pois não é de uma hora para outra. Nós não vamos dar grandes passos de uma hora para outra. É um processo lento, mas ele tem que ser contínuo e ininterrupto. E graças a Deus nós temos essa doutrina maravilhosa, a doutrina espírita, que nos mostra que nós não precisamos ter pressa, não precisamos nos afobar, pois nós temos a eternidade pela frente. Nós somos espíritos eternos e nós nunca estamos sozinhos. Então vamos mudar aquilo que pode ser mudado e vamos construir esse tesouro maravilhoso dentro de nós. Vamos construir esse tesouro de paz, de luz e de amor dentro de nós. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, por mais esse ensinamento, por mais essa oportunidade que nos trouxe na noite de hoje, para discutirmos mais essa lição, para entendermos mais essa parábola e vamos nos dedicar a desenvolver o novo na nossa vida. Vamos
despertar aquilo que está adormecido dentro de nós, o verdadeiro tesouro dentro de nós. Vamos nos conscientizar e nos apropriar dessa condição de espíritos imortais que somos. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos sustente, que todos tenham uma boa noite, uma boa semana e até a próxima. Fiquem todos com Deus. Que assim seja.